eu penso que é um paradoxo porque as pessoas normalmente olham, enfocam a crise como uma coisa negativa, e a gente está olhando como uma coisa positiva. Ah, entendi. Dom Flávio. Até antes da minha pergunta, essa questão do paradoxo, talvez seja o caso da gente lembrar assim, às vezes, uma mesma crise, um mesmo, vamos dizer, um mesmo problema. Uma pessoa tira partido e se sai bem, quer dizer que foi uma crise de crescimento para ela. A outra descamba, aquilo é um estupro evolutivo para a pessoa. Talvez por aí tenham esse paradoxo da crise, né? Mas Até porque o tema é neutro, né? Oi? Até porque o tema é neutro. A crise pode ser positiva ou não. Pois é, a minha pergunta aí, essa questão do Pasquim já respondeu. Eu queria ouvir mais também sobre essa questão do tema ser neutro. Então, em relação ao tema ser neutro, gente, mesmo que vocês leiam a definição, lendo a definição, encontrem, né, um aspecto bem favorável e positivo, em algumas outras citações, a gente vê que nem toda crise de crescimento, dependendo da consciência que está enfrentando, de como ela vivencia a situação, vai resultar num estado positivo. Então, ela é uma crise de crescimento que poderá ter sucesso, né? Poderá ser um estresse positivo. Mas, dependendo de como ela enfrenta, pode ser que não. A minha condição de poder moderador nesse tribunal, eu quero, então, dar meu depoimento. Ela é fora de série, porque através da crise de crescimento dela, ela cresceu, fez verbete e está debatendo verbete. Isso é a maior prova que a crise de crescimento pode ser muito positiva. Só você não falou que o verbete não comportava. Qual foi a crise de crescimento que te levou a fazer e escrever sobre crise de crescimento? Essa não foi falada. Quer que eu fale? Não, eu não sei. Eu não sei porque o verbete aí, você que sabe, e ele é neutro. Ele é neutro. Se é de crescimento para todas, vale a pena estender, né, a comunicação. Então, eu posso falar. É o seguinte, quando eu comecei a voluntariar no Holociclo, né, eu ia lá na sua mesa e pedir alguma tarefa, você me passou primeiramente que eu olhasse a remissologia dos verbetes, lembra? Eu comecei a ler aquela remissologia, me interessei, tanto é que a gente tomou uma oficina mais tarde, e me fez ver que aquilo ali me acrescentou algo. Depois eu voltei na sua mesa e você falou, agora faça um verbete. Eu lhe dei um susto, né? Porque eu nem tinha pensado em fazer um verbete. Aí o senhor me deu um tema lá, era decidibilidade. E eu pensei, puxa, mas quem decidibilidade? Disse, quem sou eu para pegar um verbete? Mas ok, vou tentar, né? Aí eu tentei, fiz o verbete e entreguei para o senhor. Passou uma temporada, outras pessoas começaram a escrever também, e o senhor falou que a gente estava já maduro para entender esse processo. Aí eu voltei na sua mesa e disse assim, agora que eu tenho a crise de crescimento. Aí eu já tinha estado em crise, né? Mas eu vi assim que na hora que eu comecei a escrever sobre esse processo, foi que eu entendi o que era uma crise. Até então eu estava vivenciando uma crise de forma inconsciente. Aí eu comecei a entender que eu poderia tirar partido dessas crises. Agora, você escreveu outro verbete, que é a técnica da remissologia, né? Sim, só que aí ela ficou sendo remissão enciclopédica, né? Nós mudamos o nome da verbete. De modo que ela está preparada para enfrentar o próximo. Né? Está enfrentando o primeiro aqui. Agora, está dando um exemplo para vocês, eu acho. A Neida fora de sério. Então, eu sugiro que quem queira sério, aproveitar... lá em cima, entendeu? Rígida no processo. Sempre foi assim. Você dá os outros que E poderiam outra coisa, acrescentar? ela melhorou muito, que ela era muito assim, dona de campo de concentração. Ela não é mais. A minha pergunta é, eu já fui dona de campo de concentração? Como é que é? Eu já fui dona de campo de concentração? Não, é o que eu falei, eu acho que você cresceu muito com tudo isso. Ela é um exemplo aí para muita gente. O senhor pode falar comigo claramente, não tem problema. Eu aguento. Porque ela era o seguinte, ela era muito, às vezes, assim, rapidinha nos posicionamentos, e às vezes o povo interpretava mal. Achava que tinha muita causticidade no processo. Entende? Era muito rígida. Não, assim. Hoje ela já não é mais assim. Isso aí melhorou muito. Agora, quanto tempo você está trabalhando aqui? Dezembro de 2004. É? Quase 6 anos.
Então, 2004. 2004, quase 6 anos. O Chico também, né? Ele chegou em 2005. Eu cheguei primeiro. Foi. Professor, aqui acima, Noah. Eu gostaria, Neida, de te perguntar a respeito do início, parabéns pelo verbete, sim? Eu queria te perguntar a respeito da previsibilidade das situações de crise. Eu te pergunto, você se encontrou no meio de uma situação de crise, uma crise de crescimento, você saiu dela e aproveitou o fato. Eu te pergunto agora, depois da tua experiência, as crises de crescimento podem ser previsíveis? Podem ser planejadas? Se a gente for pensar na questão do... Até tem um item aqui, gente, que fala... Deixa eu só onde é. A questão do inversor e do reciclante. Por exemplo, os inversores, né? Eles começam a antecipar as suas crises com mais antecedência. Então, por exemplo, um jovem que entra lá na conscienciologia, ou que já vem com um curso regressivo recente, ele já começa a promover as suas crises, objetivando um crescimento mais rápido. Já o reciclante, ele espera a crise acontecer para que ele possa tomar uma providência. Então, é realmente possível antecipar as crises. Inclusive, depois que o próprio reciclante já sabe disso. Não somente o inversor. Da binomiologia, Oswaldo. Se puder dar uma olhadinha na página 85, binomiologia, diz aí, ó, crise antecipada e crise compulsória. Ok? Respondi a tua pergunta? Neida, essa é a questão da crise antecipada. Voltando ao tema da pusilanimidade. A pusilanimidade não deixa a pessoa aceitar as tarefas da própria PROEC, você concorda? Ela impede, ela trava. Mas as próprias tarefas, quando a gente aceita, elas são promotoras de crise. E a gente, por antecipação, ao pegar a tarefa, a gente também sabe que aquilo ali vai desencadear uma nova cadeia de crises de crescimento próprias daquela nova tarefa, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente podia analisar é isso, que as tarefas da PROEX, elas são geradoras naturais de crises. Então, quem quer crise antecipada é só pegar as tarefas, aceitar as propostas, os convites. Nossa, mas eu falei, o inversor ele antecipa, né? Mas na hora que o reciclante já sabe também que isso é possível, também pode usar essa mesma técnica do reciclante para separar as suas próprias crises. Pode. Essa é uma e a tarefa é essa, chega uma pessoa para você e fala, escreve um verbete. E tá, você já sabia que ia desencadear muita crise de crescimento. Então, tarefas que a pessoa resolve encarar, que a pessoa deixa de lado a pusilanimidade, né? Neida, o Consciência Cobaia também, né? O conscienciograma também é uma forma de você antecipar as suas crises de crescimento. É uma verbetógrafa cobaia. Ela é uma verbetógrafa cobaia. Só para falar para ti, Plaga, eu tenho um outro verbete que está em revisão, se chama Consciência Cobaia. Ah, tá. Está na sequência, né? Mas então, o paradoxo aqui fala em estresse positivo. Eu gostaria da opinião dela em relação... O que aconteceria em relação ao estresse negativo? Que na verdade, eu já tinha comentado isso aí para o Marcelo, né? Que a condição o paradoxo que eu vejo na condição da crise de crescimento é que ele resulta numa condição positiva se a pessoa souber otimizar. Aí você falou assim, qual seria, está me perguntando, eu entendi assim, né? Qual seria o paradoxo entre um estresse negativo e uma crise de crescimento? Se a pessoa vê esse estresse ou sente ele como uma coisa negativa, não vai haver crescimento. Não há paradoxo. Mas o estresse negativo, ele não poderia causar crise de crescimento? Não sei. Posso falar aqui? Eu acho que a pessoa fica autoassediada, né? A pessoa entra, ela quer enfrentar, mas ela não quer muito. Então ela começa a ficar autoassediada, com pato pensene, fixada, com monoideísmo, e ela não sai do lugar. Então, em vez de ela fazer esse aproveitamento que a Leila está colocando no verbete, ela fica estagnada. Aí ela não consegue sair do ponto. Às vezes, nessa hora, a gente pode usar a consciência terapia, um feedback de outra pessoa para dar para a gente poder sair de onde a gente está patinando, entendeu? Eu gostaria de